Lá no enunciado, ele disse que cautelas legais foram tomadas. Então não é um absurdo falar em presunção de legitimidade. Mas ele piora tudo depois da vírgula. Porque ele diz assim, que somente pode ser afastado por 3 novos laudos. Quer dizer, se tivesse 2 novos laudos, então não. Peraí, está dentro da lei ou não está? Você depende de 3 novos laudos para você atestar a legitimidade, mesmo que fosse presunção de legitimidade, essa parte que está pós-vírgula, ela não justifica esse atributo. Na letra D, exigibilidade. Parou! Mota, exigibilidade, nem existe esse atributo. Calma, peraí. Não, peraí. É o seguinte, em questões da FGV sobre atributos, eu não duvido nada que não seja a primeira vez que vocês encontrem isso. A palavra exigibilidade fica assim, isso aqui nem deve existir. Cara, isso aí você tem que ter um certo cuidado, pelo seguinte, alguns autores, quando falam sobre auto-executoriedade, a título de exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro, visitam o direito francês, falando sobre, digamos, um desdobramento da auto-executoriedade. Alguns autores trabalham efetivamente com atributos. São eles a executoriedade e a exigibilidade. Qual seria a diferença entre eles? Na exigibilidade, o poder público se vale de meios indiretos de coerção. Na executoriedade, como o próprio nome já diz, o poder público se vale de meios diretos de coerção, compelindo materialmente o administrado. Portanto, veja, quando uma mercadoria é apreendida por venda irregular, ali o poder público não está apenas exigindo que você cumpra a lei. Pelo contrário, ele está executando materialmente a medida, compelindo materialmente. Executoriedade. Agora, o caso da multa. A pergunta é, a multa pode ser executada diretamente pela administração? Por mais que possa lavrar o auto de infração, a administração pode cobrar diretamente a multa? Não, porque necessita de ação de cobrança. Então, goza de exigibilidade, porque é um meio indireto de coerção, a multa é um ato punitivo, mas ela não pode ser executada diretamente. Então, a multa goza de exigibilidade, mas não de executoriedade. Essa exigibilidade, para alguns doutrinadores, é um desdobramento do atributo da auto-executoriedade, que, como eu disse antes, não está presente em todos os atos. Então, é um cuidado. Caso ele coloque isso aqui, ele tem que estar falando sobre meios indiretos de coerção, para que corresponda à exigibilidade. Nem foi isso que ele falou. E na letra E, auto-executoriedade que vincula os demais agentes que atuarem no caso, salvo se houver superveniência de efetiva prova nova. Tem nada a ver, a auto-executoriedade permite o ato ser praticado se haja necessidade de manifestação prévia do Poder Judiciário. Sendo assim, o gabarito, inclusive eliminando as outras, é exatamente a letra A. Mota, posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, porque você, ao invés de explicar só a certa, você está explicando as outras. Pô, eu acho que não tem necessidade. Tem sim. Tem sim, sabe por quê? Porque eu estou ensinando você a fazer prova. E a primeira coisa, é impossível, juro que eu não acredito que você responda uma questão sem lê-la até o ponto final. É a primeira coisa. Como é que tá? Não, já é a A. Leia até a E, para você se certificar que é até a A. Segunda coisa, às vezes a gente não sabe qual é a certa, mas a gente responde a questão eliminando as erradas. Irmão, eu não sei qual é a resposta dessa questão. Eu sei que essas 4 opções aqui, eu sei que não são. A certa deve ser essa. Alguém já respondeu questão de prova assim? Eu já respondi um monte. Cara, eu não sabia qual era a certa. Mas eu sabia que das 5, 4 estavam erradas. E eu sabia o erro das 4. Alguém já respondeu questão de prova assim? Então, já aviso logo, eu não estou aqui para te ensinar direito administrativo, estou aqui para te ensinar a fazer prova de direito administrativo. Se você não identificasse a presunção de veracidade logo de cara, tu ia ficar na dúvida entre os 5 atributos. Eu pergunto, vendo que não se fala em exigibilidade porque ele não falou em nenhum momento de meio indireto de coerção. Não tem imperatividade porque ele falou de medida positiva. Não é auto-executoriedade porque em nenhum momento ele falou ali, porque o Poder Judiciário, ele nem justificou isso ali embaixo. A associação que ele fez denunciado foi o quê? Você presumir a veracidade da informação dada no laudo. Que atributo é esse? Presunção de veracidade. Até por eliminação você conseguiria fazer. 1 e 2, tranquilos até aqui? A 1 e a 2 são questões de prova do mês passado, TSERG, prova de perito. Então, nem tem gabarito definitivo ainda essas duas. Acho que vocês sabem disso. Nem o gabarito definitivo, pelo que vi, saiu ainda. Ainda está no preliminar. Mas na boa. Precisa do gabarito definitivo? Acho que não. Essas duas a gente conseguiria responder. Se caíssem esses 2 assuntos aqui na prova de vocês, tem churrasco da Vitória na Baixada? Separa uma mesa para 4, que a família Mota só tem draga. Joia até aqui? Ó que eu vou, hein? Sozinho não, convite para 4. Só para mim não quero não. Dúvidas até aqui? Nada? Tem família, vai todo mundo. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Não é verdade? A pergunta é, todo mundo comigo? Joia, ok, eu quero a 03 então.
Mota, eu não quero nem mais nada. Quer sim, fica comigo, vai. Fica comigo. Número 3, vamos lá. São quase 5 horas já, falta só 5 minutos. Número 3. Vamos. João, ó, essa aqui, essa desaba em prova. Responsabilidade civil do Estado. Toda hora cai isso. Cai pra caraca isso na prova. Ó, 3. João foi vítima de homicídio doloso causado por envenenamento. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, o IML, da Polícia Civil do Estado Alfa, para a realização de exame necroscópico. Após ser dada entrada do corpo no IML, a policial civil que fazia atendimento aos cidadãos informou aos filhos de João que o corpo de seu pai estaria liberado, no máximo, na manhã do dia seguinte, razão pela qual já poderiam providenciar o velamento e sepultamento para a tarde do dia seguinte. Os familiares de João adotaram todas as medidas para a realização do enterro no dia seguinte. Por divergência interna entre as equipes de peritos legistas de plantão no IML, consistente em desentendimento sobre quem seria responsável por fazer a perícia em razão do horário de entrada do cadáver, o corpo de João somente foi liberado 5 dias depois. Vem cá, a família se frustrou ou não? A família teve ou não teve um custo e agora não conseguiu enterrar o corpo? 5 dias depois, o velório seria no dia seguinte, o enterro idem, e nada aconteceu. Por quê? Porque os peritos estão discutindo, porque você, não, porque você, não, é você. Em razão do horário que o cadáver entrou no IML. Aí ele está dizendo aqui o seguinte: os filhos de João buscaram atendimento na Defensoria Pública, alegando que sofreram danos materiais e morais em razão da demora injustificada para a liberação do corpo de seu pai. Parou! Houve ou não houve dano? Houve. Aí ele diz, sendo-lhes informado que era viável o ajuizamento de ação indenizatória em face da Polícia Civil Estadual, mediante comprovação da culpa ou dolo dos policiais envolvidos. B. Viável o ajuizamento de ação indenizatória em face do Estado Alfa, independentemente de comprovação da culpa ou dolo dos policiais envolvidos. C. Viável o ajuizamento de ação indenizatória diretamente em face dos policiais envolvidos, independentemente da comprovação da culpa ou do dolo, assegurado o direito de regresso contra a Polícia Civil Estadual. D. Inviável o ajuizamento de ação indenizatória em face do legitimado, pois a administração pública não está vinculada à conduta de seus servidores, exceto se praticarem algum crime no exercício das funções. É inviável o ajuizamento de ação indenizatória em face do legitimado, pois não houve dolo ou culpa dos policiais envolvidos, que deverão responder tão somente na esfera disciplinar. Meus amigos, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tenho testemunhas nessa sala. Eu estou há muitos meses insistindo. Eu não estou nem pedindo, eu estou insistindo. Estude a fundo o artigo 37. Estou ou não estou? O 37, eu sei que eu sou chato, mas eu chato, você eu tô feliz da vida. Não tem problema, o moto é chato, e você é polícia, ó que legal, acabou, cara, é isso que eu quero, mano. Nessa, beleza, eu chato e você polícia, eu tô feliz. Mas é assim, aluno pra mim é filho, eu sempre falo isso, aluno pra mim é filho, eu pego no pé dos meus filhos, não vou pegar no pé dos alunos? É filho, aluno pra mim é filho. Quando tem que dar bronca a gente dá, quando tem que aconselhar a gente aconselha, quando tem que direcionar a gente direciona, a gente ajuda, tá ali no caminho. Queridos, 37, parágrafo 6º, volto a dizer, faltando horas para a prova, não é possível que você não tenha passado pelo artigo 37. O artigo 37 da Constituição é necessário, não é importante, ele é necessário, está acima, está acima. O 37 é a vida do direito administrativo. O 37 está para o direito administrativo como o artigo 5º está para o direito constitucional. Saca? Então, o 37 é para ontem. Se não lembra de muita coisa, dá uma última passada lá, não custa nada fazer um último papiro no artigo 37. Mota, tu citou qual o parágrafo? Parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º, fala sobre o quê? Vamos lá. Artigo 37, parágrafo 6º. Ele trata de quê? Vem comigo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição prevê: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado. Prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Peraí, Mota, repete aí. Não precisa. Você já está com 37, parágrafo 6º aberto, e se não tiver, não tem problema, vem para o quadro comigo. Vamos desenhar. Desenhar, Mota, positivo. Artigo 37, parágrafo 6º. Aquela formulazinha básica que a gente coloca. Ai, Mota, eu não aguento mais ver isso. Que bom, vamos ver mais uma vez então. Olha que beleza. Aqui, ó. Vou colocar aqui a pessoa jurídica. Vou colocar aqui, primeiro, a pessoa jurídica. Vou colocar aqui o terceiro e colocar do lado de cá o agente. Brunandão, confere aí. Tá alinhado? Militar? Tá alinhado aí, parceiro? Tá, né? Valeu. Vamos lá. Que às vezes a gente escreve meio torto. Já sou torto por natureza, nem escrevo um em cima, outro embaixo. Agente, pessoa jurídica, terceiro. O que eu vou desenhar aqui agora ajuda a responder muita questão de prova. Ajuda mesmo, sem precisar decorar. Aliás, não precisa decorar, é só entender. O cara é agente público. Estão conseguindo ver daí? Tá de boa? O cara é agente público. Praticou um ato. Causou dano a terceiro. O que esse terceiro vai fazer? Vai sair correndo atrás dele? Cantando, ai se eu te pego, ai se eu te pego? E o agente sai correndo, assim você me mata? Não. O que ele vai fazer? Esse terceiro vai avançar sobre a pessoa jurídica. Parou! Temos duas razões para isso. Primeiro, existe uma teoria chamada teoria do órgão. A teoria do órgão, idealizada por um jurista alemão chamado Otto Gierke, ele traçou como linha mestra dessa teoria um princípio chamado princípio da imputação volitiva. Imputação volitiva. Volitiva lembra vontade, imputação de vontade. O que isso significa? Não se imputa a vontade ao agente, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não é dotado de personalidade jurídica, a gente sabe disso, órgão não é pessoa jurídica. Porra, Mota, você já está falando disso, é importante. Órgão não é pessoa jurídica. É tão importante que foi uma questão da prova da PRF. 120 itens, só caíram 5 de administrativo. Um deles dizia que órgão era pessoa jurídica, estava errado. Para você ver, numa prova do nível da PRF, a banca colocou isso na prova. Mesmo sendo uma prova de altíssima complexidade, dependendo aí do nível de estudo, o cara colocou isso lá. É o básico que tem que saber. Órgão não é pessoa jurídica. Então a pergunta é, a teoria do órgão diz que o ato não é imputado ao agente, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não é dotado de personalidade jurídica, a atuação do órgão é imputada a quem? A pessoa jurídica que ele integra. Isso é essencial para você responder uma questão de responsabilidade civil. Porque você não são face do agente, do órgão. Vai ser em face da pessoa jurídica. Isso é essencial para você responder qualquer questão. Aliás, já repararam que tem opção ali que fala que a ação deveria ser ajuizada em face da Polícia Civil? Não, a Polícia Civil não é pessoa jurídica, ela é o que é? Órgão. Vai ser em face do policial? Não vai ser, porque o policial é que é agente, a ação é direto em face do agente? Não. A razão disso se justificar, não ser isso, é exatamente a teoria do órgão. A teoria do órgão diz que o ato não é imputado ao agente, sim a estrutura em nome da qual ele está atuando. Segunda coisa, o Supremo Tribunal Federal consagra uma teoria chamada teoria da dupla garantia. Por que dupla garantia? Isso também justifica o porquê que o terceiro não avança direto sobre o agente. Para o STF, o terceiro não avança direto sobre o agente porque existem, nessa relação jurídica aqui, duas garantias. A primeira quem tem é o terceiro, de que se ele sofrer um dano causado por um agente, que a pessoa jurídica, se os elementos estiverem presentes, vai ter que indenizá-lo. E a segunda garantia quem tem é o agente, de que não vai responder perante o terceiro, mas sim perante a pessoa jurídica e mesmo assim se comprovar em dolo ou culpa dele. Porque se não comprovar, está fora. Para a pessoa jurídica responder, não precisa comprovar a dolo ou culpa do agente. Para o agente responder, precisa. Então, meus amigos, a teoria do órgão e a teoria da dupla garantia já ajudam bastante a entender o porquê que o terceiro não vai direto em cima do agente.
Segundo ponto, o terceiro avança sobre a pessoa jurídica. Para que haja responsabilidade dessa pessoa jurídica, 3 elementos são indispensáveis. São eles, meus amigos: fato, dano e o mais importante, entre eles tem que haver o quê? Nexo causal. Esse nexo causal é o que, Mota? É um elo, é a ligação entre fato e dano, conduta e resultado. Tem esse elo? Tem. Então, tem responsabilidade. Por que, Mota, que precisa desses elementos? Porque o Brasil hoje, para justificar a responsabilidade da pessoa jurídica, adota uma teoria chamada teoria do risco o quê? Administrativo.